Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência a tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Boa noite, você que está do outro lado, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Hoje as intenções da missa. Ilza Reis pede por sua saúde e proteção, pelas famílias, pelo acolhimento, por misericórdia ao mundo inteiro. Jô Costa pede a Deus pela saúde de todos, em especial a saúde dela e do filho Mateus, do seu filho Mateus. Rosana Santos, bom dia, padre. Pede oração pela ciência que encontre a vacina contra o coronavírus, pelos funcionários da OCID, pela família dela, pela família Santos e família Rosário, por todos os sacerdotes. Dinalva Campos Peixoto pede ao Pai Pai, coloca os nossos pais em suas mãos, Senhor, pois quem votamos não faz jus ao nosso direito de voto. Dai à luz, Senhor, aos médicos para encontrar o tratamento certo para essa doença maligna. Ilza Reis, assim, já disse daí. Vamos rezar também pelas pessoas de sempre. Hoje é aniversário da neta de Dona Elvira. Mandar lá um abraço, um beijo para a neta dela, a filha de Cássia. Pedir pela saúde de todo mundo, rezar pela família Santana, pela família Verg, pela família Castro e por todas as famílias que nos acompanham nesse momento. Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos Evangelista é o primeiro dos escritores do Evangelho. É ele que é a fonte principal para Mateus e Lucas, e ele de fato vai escrever o Evangelho de Pedro. Por isso o Evangelho é muito sintético, pobre, eu diria, de palavras de conhecimento, que representa na verdade o reflexo de quem era o grande apóstolo Pedro. Portanto, a igreja se alegra hoje com esse filho notável que é o evangelista Marcos. Ele era filho de Maria, lá de Jerusalém, e nessa casa, onde essa casa refugiou Pedro, libertado da cadeia, a gente vai se encontrar isso em Atos 12:12. Colabora com Barnabé na obra apostólica e também escreveu o segundo evangelho, recolhendo a pregação dos apóstolos, sobretudo e os fatos de Jesus. O momento culminante do evangelho de Marcos é a profissão de fé do centurião ao pé da cruz. Sua festa, em 25 de abril, é celebrada também pelos coptas e bizantinos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Marco
vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova. Dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então escutar as leituras desse dia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois é ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Anuncio o firmamento vossas grandes maravilhas, e o vosso amor fiel à Assembleia dos Eleitos, pois quem pode, lá nas nuvens, ao Senhor se comparar, e quem pode, entre seus anjos, ser a ele semelhante. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho, sempre à luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia, e com grande entusiasmo exultará a vossa justiça. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. Sentou-se à direita de Deus. Os discípulos não saíram. Então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia extraordinário que a igreja celebra a festa de São Marcos, a primeira coisa a perceber é que ele é um evangelista, que foi um discípulo de Pedro, e que Pedro vai chamá-lo de filho, porque ele era bem jovem quando começou a seguir Pedro. E essa amizade vai render para cada um de nós esse extraordinário evangelho, que é o evangelho mais, pela tradição da fonte Kelly, é o evangelho que tem maior perfeição do ensinamento, é o mais enxuto, e ao mesmo tempo ele representa a pregação de Pedro, porque Marcos conviveu com Pedro ainda vivo. E na linha de escritos do Novo Testamento, Marcos aparece como o segundo evangelista na fila, porém é o primeiro a ser escrito. Hoje a igreja, celebrando Marcos, celebra a vitória do evangelho sobre o mundo. Por isso que nós temos hoje sobre a vida de Marcos está profundamente ligada à questão da pregação do evangelho. E essa pregação do evangelho é dada por um ide da parte de Jesus a toda a sua comunidade. O evangelho nos apresenta o final da vida terrena de Jesus. Jesus está indo para o céu, a sua ascensão, e de lá, antes de subir, ele anuncia: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É um ponto de missão. Eu sempre falo sobre isso. Ide, não disse hora que voltar. Enquanto tiver uma criatura humana, racional, inteligível, capaz de absorver o conteúdo do evangelho, essa criatura deve ser evangelizada. Então, por lógica, ainda não chegamos nem na metade do mundo. Mesmo que a igreja esteja em grande parte do mundo, talvez em todos os ângulos do mundo, a evangelização não chegou ao mundo inteiro. A igreja caminha a passos lentos para anunciar o evangelho, por exemplo, no Afeganistão, no Cazaquistão, essas coisas. É terra de massacre, porque os cristãos não sobreviveram. O Congo, por exemplo, hoje, com o avanço do Islã, na Nigéria sobretudo, muitas igrejas são queimadas, pessoas violentadas, mortas, missionárias, sobretudo as religiosas, que têm congregação no Brasil e que passam por esse problema. Mas o evangelho é isso mesmo, né? O evangelho tem a sua dilatação natural como parte e extensão da vida do próprio Cristo. Assim como Cristo sofreu, nenhum daqueles que o seguiram teriam ou terão, ou quem sabe terá, vida fácil. Porque o evangelho compromete a nossa existência. Com esse anúncio de pregar o evangelho a toda criatura pelo mundo inteiro, se lança a ideia da universalidade. Como o judaísmo é uma religião muito nacional, como também o Islã é uma religião nacionalista, o cristianismo transcende essa limitação do judaísmo e se espalha pelo mundo na sua universalidade. E aí, mais tarde, a proposta de Cristo vai se espalhar pelo mundo, e quando chegamos no quarto século, né, ali quase quarto, quinto, com Constantino, que tem a megalomania de um império que se espalhe por todo o mundo, a igreja pega essa carona de Constantino e, pela estrutura do império, ela de fato vai anunciando o evangelho. Então ela tem uma grande ajuda na extensão geográfica, na liberdade de expressão, e vai espalhar o evangelho pelo mundo inteiro, pelo menos naquela época, né? Que às vezes lá tem um missionário, mas tem 50 pessoas, somente 2 foram evangelizadas. Então não é só uma questão de geografia, é uma questão de prática pastoral, é uma questão de essencialmente uma questão de evangelização. O que é isso? Aceitar Cristo, resolver a sua vida na direção de Cristo. Portanto, o nosso evangelista Marcos, ele é um cara de doutrina. Ele diz uma coisa que pode chamar a atenção aos modernos de hoje sobre a questão da liberdade religiosa. O que é que Marcos diz? Quem crê será salvo, e quem não crê, de fato, crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado.
Condenado a quê? A ter uma vida longe de Deus, porque Deus é o doador da vida. Jesus é o doador da vida e a vida eterna. Então, quem não crê já está condenado à mesquinharia da vida humana. Mas Marcos coloca esse texto justamente para os cristãos que estão perdendo a fé no caminho das perseguições. Então, esse tom soa como uma pressão na cabeça do cristão, no coração, para que ele não abandone a fé, porque abandone a fé, ele acaba perdendo a salvação. E ele conhece quem é Jesus. Ele conhece quem é Jesus, então ele não quer perder. É uma forma de encorajamento, mas do outro lado, os modernos acreditam que aqui tem uma espécie de castração da liberdade religiosa. É claro que todo mundo crê se quiser. E a fé não é uma obrigação, é uma proposta de vida e de amor, né? Que gera compromissos e atividades, tanto espirituais como sociais, físicas ou mentais. Mas o nosso Marcos, ele quer aplicar a doutrina, dizendo, olha, sem Cristo não tem salvação, porque o Evangelho é o próprio Cristo, não é um ensinamento, é Cristo que passa pelo ensinamento e se torna visível, se torna flagrante na vida das pessoas. E então, depois de ter dito essa informação, ter dito esse tipo de informação, vem aquilo que interessa à igreja do tempo de Marcos. E o que é? Como evangelizar? Quais são os instrumentos que tem para evangelizar? Lembrando que nós estamos aqui 70, aproximadamente 65, 62 depois de Cristo. Então não temos nenhum intelectual refinado aqui. Temos pessoas simples que conheciam apenas a doutrina. Não tem ninguém argumentativo que faça grandes pregações ou que convença o homem do outro lado a encontrar-se com Jesus. Ou mais disso tudo será Paulo. Mas Paulo virá muito mais tarde. E João, mas João não está, João está lá do outro lado da Ásia. Então, qual é o ensinamento? É o famoso querigma cristiano. A paixão, a morte e a ressurreição. Depois vem, você crê, você vai ser batizado e você vai ser salvo. Ou você crê, será batizado e eu recebi o Espírito Santo. Só tem isso, não tem mais nada. Por quê? Porque os cristãos, como diziam os grandes sábios, né? Os cristãos não estão preocupados em escrever nada, nem fazer grande discurso, porque não sabiam. Escrever também não era a vontade de Jesus, mas de pregar. São pregadores ambulantes do Evangelho, como formigas que se espalham por todo o território onde eles chegam. Não tem essa função de escrever, ou talvez de fazer grandes discursos. Eles não eram preparados, não foram treinados para isso. Aliás, o próprio Jesus nunca fez grande discurso, salvo, né, o discurso da montanha, e salvo o acrescimento das palavras de Jesus que João, evangelista, vai colocar no seu evangelho. Longe dessas duas exceções, Jesus foi muito simples, de poucas palavras e muita objetividade. Tanto simples que tudo que ele ensinava passava por meio de parábolas, para que as pessoas pudessem compreender qual é a mensagem. Mas não era tão fácil assim, porque a parábola ela só tem uma verdade. Então exigia daquele que escutava um mínimo de intelectualidade, de espiritualidade, para colher essa verdade e trazer para a sua vida. Tem um caso engraçado, quando Jesus conta a parábola do semeador dos discípulos. Quando chega em casa, eles perguntam: mestre, me explique essa parábola aí. Quer dizer, eles não tinham o grau de intelectualidade para compreender o que Jesus tinha dito. E Jesus pacientemente explicou a eles a parábola do semeador. Aqui, esse ide pelo mundo e pregar o evangelho precisa de outras coisas também. E o que é que o Marcos lembra pela pregação de Pedro? Os sinais que acompanharão aqueles que estão a serviço de Cristo e do evangelho serão esses. Primeiro aparecem os sinais espirituais, né? Expulsarão demônios no nome de Jesus, falarão novas línguas, e se pegarem serpente e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Atenção!
aqui já é uma espécie de exagero natural de quem escreve. Porque ninguém sai na besteira de deixar uma cobra ali morder ou beber veneno dizendo que Jesus vai curar você amanhã, não vai deixar você morrer. É uma lógica para entender que aquele que está a serviço de Cristo do Evangelho será sempre protegido, mas não significa que ele é de aço, que ele não vai morrer, né? Ele de fato tem que tomar cuidado, como diz o próprio Evangelho, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É uma linguagem metafórica para apresentar que quem serve a Cristo, de um lado vai ter todos os instrumentos para evangelizar, mas do outro lado também vai correr os seus perigos naturais, que é da própria missão do Evangelho. E aí o autor segue um pouco mais, dizendo, olha, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A extensão de Jesus passando pela mão dos apóstolos. Jesus curou muitas pessoas impondo as mãos e também apenas lançando uma palavra, né? Lançando uma palavra, como disse Daniel, vai, o teu jovem, o teu servo, o teu filho vive. E ele foi e encontrou o seu jovem lá vivo. Portanto, os elementos que constituem a missão dos apóstolos passam por 3 caminhos. Primeiro, a pregação do Evangelho. Segundo, o poder espiritual para libertar os homens das garras do maligno. Terceiro, o poder de cura para que os homens enfermos sejam também curados. Você pode botar, mas padre, tanta gente doente, o milagre não é para se tornar uma fábrica. Milagre é para dizer a mim que creio, Deus está no meio, por isso está agindo. É por isso que ocorrem poucos milagres. Aliás, o que é um milagre? É quando Deus resolve intervir radicalmente na natureza humana. Em poucas palavras, o que é um milagre? O cara que nasceu com seu bracinho de radiola lá, né, encolhido, em uma oração, em qualquer coisa lá, o braço dele fica bom. Isso é um milagre. Quando Deus intervém, outro tipo de milagre, mais ligado à ciência. Pessoas com enfermidades incuráveis. Isso acontece muito no Santuário de Pádua, Santuário de Lourdes, de Fátima, né? As pessoas, quando apresentam seus médicos, estão curadas. Aí o que é que faz o Vaticano? Que tem uma sede naquelas regiões. Manda investigar e refazer todos os exames até o próprio especialista ter certeza que aquilo é um milagre. Infelizmente, no mundo moderno, onde a pirotecnia religiosa e essa sede de sobrenaturalidade, onde tudo respira milagre, todo mundo quer o seu milagre, parece que o milagre é ir na feira comprar um pão. Mas, na verdade, são apenas linguagem de uma forma completamente relida de um passado, onde no presente não existe. Lá no fundo, tudo isso é um vazio espiritual grande que as pessoas sentem e no meio das suas dificuldades ficam procurando criar ambientes religiosos para produzir sobrenaturalidade pseuda. Em poucas palavras, sobrenatural, me escute bem, só Deus. E se Ele quiser fazer o milagre, Ele faz a quem crê, a quem não crê, porque Ele é Deus. Ele faz a quem está na igreja, a quem não está, porque Ele é Deus. Então, essa sede de Deus, esse vazio de Deus, se criou, na verdade, movimentos tipo pentecostais e tantos outros que fizeram uma estrutura magnânima só para tentar atrair a Deus e falar de milagres. Mas, na verdade, não passa de shows e de uma grande ilusão. Se você prestar atenção à vida de Jesus, na sua vida, ele fez pouquíssimos milagres. Por quê? Para não dar a entender que ele é só milagre.
Ele fez o necessário para que as pessoas percebessem que Deus está no meio de nós, agindo em Jesus de Nazaré. Quando você vê religiões, coisa parecida, fabricando milagres, multiplicando milagres, minha gente, não vá atrás, não siga. Aquilo ali tem muito mais para charlatanismo, né? Do que outra coisa, mano. Né? Teve aqui uma igreja que dizia que curava a depressão em 3 minutos. O Ministério Público mandou fechar, bota para lá. E tem outros, né, que vai criar o Covid, não sei o que, em 10 minutos. Fecha essa merda. Isso aí é o quê? Aproveitar da fé pública, enganar as pessoas que acreditam, inclusive que as pessoas acreditam. Por quê? Infelizmente as pessoas são muito ignorantes na Escritura. As pessoas conhecem aquilo que o pastor fala, que o padre fala, mas não têm a coragem de se debruçar para conhecer a Escritura em profundidade. Às vezes não acha quem oriente ela, mas também às vezes tem quem ensine, mas não quer saber, não quer aprender. Então, portanto, o nosso evangelista, quando fala de fato, impuseram as mãos sobre os doentes, eles ficaram curados, não é que todos que impuseram as mãos vão curar todo mundo. São poucos os casos no Novo Testamento de apóstolos que impuseram as mãos e as pessoas ficaram curadas. Não é uma sessão de milagres constante o Novo Testamento, mas uma sessão constante de evangelização. Evangelização. O milagre, minha gente, é uma consequência natural da parte de Deus para nos lembrar que Ele está vivo e agindo no meio de nós. É por isso que não tem tantos milagres. É por isso que quando acontece um milagre, de fato, esse milagre é celebrado com grande vigor, como o caso de irmã Dulce, né? A moça que estava com hemorragia há não sei quantos dias e foi curada por ela. Tanto que, para que seja santo, o cara tem que fazer milagre depois de morto, não vivo. O milagre vivo é até, mas não adianta na hora da santidade. No processo canônico para santificar, o cara tem que fazer 2 milagres depois de morto, ou seja, depois que está no céu, depois de vivo, para mostrar que tem crédito diante de Deus. Além do processo que corre para investigar toda a forma de germe que estava na vida dele, ou de bactéria. Então assim, não é muito, né, que, impus a mão, não sei quem, não sei, vamos impor a mão em todo mundo, não é por aí. Curar é um dom da parte de Deus e Deus dá a poucos. Porque seguindo, de fato, o perfil de Jesus, o papel da igreja não é curar, é evangelizar. O papel do Espírito Santo é santificar. Que venha curar, maravilha, mas não é a sua primeira missão. O papel de Jesus foi evangelizar e salvar o mundo, derramando o seu sangue na cruz por cada um de nós. E o papel do Pai foi criar. Do nada, o tudo que existe no seu pensamento. Portanto, impor as mãos, mas muito de modo, vou impor a mão aqui, lá, não sei o que. Não é uma coisa que vai gerar o milagre na sua vida. Vai lhe ajudar, vai fazer você se sentir bem, tranquilo, sereno, vai lhe acalmar, mas não vai fazer aquilo que você espera. Não é porque Deus esqueceu de você, é porque Deus sabe muito bem o perigo que é ficar fabricando milagre, enganando as coisas. Se o próprio Deus não faz isso, como é que um homem qualquer desse vai fazer? Portanto, impor as mãos, rezar pelo outro é fundamental, mas não significa que o outro será curado. A cura depende exclusivamente de Deus. Eu posso ter a maior fé do mundo, mas é Deus que bate o martelo.
Temos um exemplo do cego que estava na porta do templo, que não conhecia, não sabia, pedindo esmola, e Jesus foi lá, vai pegar ele. Foi, fez a lama com a saliva, passou nos olhos, vai lavar lá na piscina de Betsaida. E o cara voltou enxergando. A piscina de Siloé, ele voltou enxergando. Quer dizer, o milagre é dom de Deus. Dom de Deus. Eu posso até pedir, ele pode até me conseguir. Mas não significa que todas as vezes que eu pedir, eu vou conseguir. É Deus que bate o martelo. É Deus que diz. O nosso papel é pedir, é clamar, é para sensibilizar o coração de Deus. Mas não significa que Deus é meu boneco de recado. Faça isso e ele vai lá e faz. Absolutamente. Deus é superior, transcendente, totalmente puro espiritual. Portanto, não se inclina aos nossos caprichos pessoais. Nos anos 90, 80 para cá, se criou uma ideia de que igreja no Brasil era dinheiro e milagre. E até hoje isso vem caminhando, né? Era dinheiro e milagre. Então, se não tivesse isso, não era igreja. Mas o Evangelho sempre nos ensina, gente, quando essas coisas vierem sobre nós, o nosso parâmetro é sempre o Evangelho. Volta lá no Evangelho e vê o que se está dizendo. De vez em quando, agora nessa crise, né? Você vê pessoas, o final do mundo, o final dos tempos, não sei o quê. Mas que banana de final do tempo e do mundo é esse? Que final é esse? E quando os apóstolos perguntaram a Jesus, vem cá, quando vai ser, Senhor? Isso não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Se ninguém, os caras mais perto, mais íntimos, não tiveram essa colher de chá, aí vem o chá, porque vai acabar amanhã de manhã. Me bata um celular para eu estar prevenido. Então, nós vemos um mundo onde o charlatanismo é muito grande. E você que crê, permaneça firme. Né? Porque quando o Filho do Homem vier, ninguém vai saber. O que é que Mateus disse? Que vai passar como raio no céu. Ninguém vai saber. Quando não é assim, recolhe clipes antigos ou modernos de desastres naturais, monta todo aquele esquema para dizer que o mundo está acabando. E aí vem um cara com a voz do além, atenção, olha, os sinais. Que sinais que nada, rapaz? Vai procurar o que fazer? Os sinais de Deus são diferentes. São diferentes. Não são coisas forjadas para alimentar o meu ego. Alimentar de fato o desejo de morte das pessoas. Muito pelo contrário, Deus quer a vida, sempre quer a vida. Por isso, na festa de São Marcos, né, é dado à igreja de Marcos tanto poder espiritual como o poder de fato da cura, né? Que é mais um pedaço do poder espiritual, dizendo dessa forma grosseira, né? Mas não significa, minha gente, que todos terão. Por quê? Na igreja cada um tem o seu carisma. Vai dizer Paulo, uns são o dom de curar, outros de falar em línguas, outros de consolar, outros de fato de acolher. Não é que todo mundo tenha todos os dons. Você já imaginou, você que me escuta agora, olha para mim. Você imaginou se Deus fizesse todos os nossos milagres? O que era que aconteceria? Ninguém ia precisar dele. Se resolveu todos os meus problemas, não precisaria dele. É por isso que Deus, no seu Filho Jesus Cristo, fez poucos milagres, né? E Jesus ainda escolheu as pessoas, sabendo que elas eram, né? Poucos milagres, em proporção à vida que ele viveu, a sua vida pública. É quando você vê um cara fazendo mais milagre do que Jesus, conta todo dia tem milagre, então tem alguma coisa que não está batendo aqui. Alguma coisa que não está legal.
Portanto, na festa de São Marcos, o recado é: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, até o final dos seus dias, ou quando o Filho do Homem vier. Não tem meio termo, não tem voltar. Vai voltar quando? Não disse isso. A gente quer ir à letra, é só o ide. O ide, o ide. Então diz o texto: o Senhor Jesus, depois de falar com os discípulos, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus, como está escrito do profeta Daniel. Né? Eu vi aqui como o Filho do Homem sentado à direita do Pai, de Deus, como vai dizer Jesus diante do sacerdote Caifás, né? Quando perguntaram: você é filho de Deus? Disse: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita da mão de Deus. E assim termina a vida terrena de Jesus, deixando a sua mensagem final, que é de pregar. O que é pregar o Evangelho? É transmitir a experiência que você viveu com Jesus. Porque só quem prega o Evangelho, nesse momento aqui agora, é quem de fato testemunhou. A primeira geração só tem apóstolos pregando o Evangelho. A segunda, os discípulos dos apóstolos. E a terceira, consequentemente, por aí vai. Mas aqui, nesse contexto, os pregadores do Evangelho, pessoas simples, de grande coração, dedicação, movida pelo Espírito de Deus, essas pessoas só aprenderam a pregar o Evangelho. Não tem nada que escrever aqui, não tem nada que fazer grande discurso, mas o básico, o necessário para que as pessoas consigam captar a mensagem de Jesus. Ora, os discípulos, Jesus foi levado ao céu. Observe, não subiu, né? Os gregos, Marcos escreve a comunidade grega. Os gregos, né, acreditavam que o céu está acima. Até a própria Bíblia, com influência Babilônia, da Síria, dos caldeus e tal, que o céu está lá em cima. Mas o céu que está lá em cima é o céu visível. Platão fala do céu visível e do céu invisível, que é o mundo das ideias. Quando diz aqui, foi levado ao céu, é como se ele, diante do monte, que eu estive até nesse lugar, onde Jesus ascendeu ao céu em Jerusalém. Olha como eu sou chique, minha gente. Não morro da língua de raiva não, tudo bem. Tem a marca dos pés, ditas pés de Jesus. Então, ele voltou, como é que diz o texto? Foi levado ao céu. É como se uma nuvem aparecesse e abraçasse a voz para o céu, mas não dá a entender de subir ou de descer. Porque o céu não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Alguns falam até que pode ser um lugar psicológico, que sendo um lugar espiritual, não tem dimensão de subir ou descer, tudo é céu. Quando a gente vai ver no tipo de Emaús, Jesus partiu o pão e depois desapareceu da frente deles. Isso é, saiu do mundo humano, porque ele não tem mais a limitação física, a limitação psicológica ou histórica, não tem mais limitação de tempo nem de espaço. Ele sai e entra a hora que quiser no nosso tempo, no nosso espaço, na nossa condição material. Portanto, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Eles sabem que Jesus não será mais visto. Então, obedientemente, saíram e pregaram por toda parte esse Evangelho. E diz o texto, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Isso é, Jesus de fato, vivo na sua igreja, na forma invisível, mas eficaz, torna a sua presença na visibilidade da sua igreja. Em poucas palavras,
ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais, isso é, aqueles sinais que os apóstolos faziam, que a comunidade de Marcos fazia. Insiste em dizer, nem todos fazem milagres, nem todos fazem sinais, né? O mundo moderno criou essa linguagem, não consegue discernir o que é milagre, o que é bênção, o que é graça. Tudo é milagre, tudo é bênção, tudo é graça. Tem uma confusão teológico-espiritual aqui, as pessoas não conseguem discernir o que é. Você vai para o encontro, foi puro fogo, nossa, foi maravilhoso, foi bênção, graça. Só linguagem. E a linguagem é um instrumento de comunicação, às vezes para estimular e alegrar o ambiente, às vezes para ser usada com senso crítico diante do próprio ambiente. Porque a linguagem, ela nunca é aceitável por todos, ela não tem unanimidade, mesmo no ambiente. Mesmo, por dar um exemplo, a linguagem médica não é aceita por todos os médicos, nem por todos os operadores da área de saúde. Não é. A língua jurídica não é aceita por todos, porque tem vertentes que não convergem, que se dispersam. E nas religiões é a mesma coisa. São linguagens criadas, estruturadas, com base no tempo, na experiência que está vendo o outro fazer. Eu vou lá, copio e trago para cá, como foi no caso dos anos 60. O movimento pentecostal americano, que os católicos e protestantes daqui copiaram e trouxeram para cá. Um pacote, pegou do carro lá, trouxe para cá. Isso é falta de criatividade. Será que lá, só lá tem o Espírito Santo, aqui também não tem? Pouca criatividade, né? Nós somos ricos em criatividade. Mas nem sempre o caminho fácil ou mais fácil é o melhor, é o mais correto. E Deus nos ajude a evangelizar. E cada gesto nosso lembre Cristo na minha vida e na sua vida. Que a nossa palavra proclamada, vivida, anunciada e absorvida seja a causa da nossa alegria em servir a Deus. Que o evangelista Marcos interceda por nós e nos ensine como, o que fazer na evangelização. Porque todos estamos a serviço do grande evangelho, do único evangelho de Jesus Cristo. Esse sim salva. Porque o evangelho não é apenas o ensinamento, é o próprio Jesus agindo na sua imortalidade, na sua invisibilidade, na sua igreja, a qual ele fundou e sedimentou com seu próprio sangue. Como diria o salmista e também o livro Sapienciais, não tem nada de novo debaixo do sol. O novo é sempre Cristo. Sempre Cristo é que é o novo. Mas não tem nada de novo debaixo do sol. Isso é, todos estamos abaixo de Cristo. É Ele que é o nosso sol. É Ele que é a nossa eterna novidade. Agradeçamos a Deus e peçamos ao Senhor que nos ajude nessa caminhada da evangelização. Que a gente possa, de fato, adquirir cada vez mais conhecimento, espiritualidade, discernimento para ver qual é o caminho correto, o caminho que está Deus e o caminho que está em enganação, o caminho que está a verdade e o caminho que está o charlatanismo. Somente assim a gente pode, de fato, proclamar o Evangelho com segurança, com certeza e com muita alegria, porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus, não quem engana. Quem engana permanece com Satanás. Só permanece em Deus quem ama. Quem engana não permanece em Deus. Ele próprio fugiu da presença de Deus, porque ele engana. E quem engana as suas obras são das trevas. E as trevas não combinam com a luz. Vamos oferecer a Deus o pão e o vinho.
com o canto das ofertas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome e para toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos, ó Deus, na festa de São Marcos Evangelista, este sacrifício de louvor, ao celebrarmos a glória de São Marcos, pedindo que sempre floresça em vossa igreja a pregação do Evangelho por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubiloso vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas. E não cessai de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério de amor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Marcos e Santo Expedito, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Murilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que hoje partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós sois o reino, o poder
e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Vida eterna. Amém. Nada poderá me abalar, nada poderá me ajudar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Oremos.
Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, diz o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o vosso dom que recebemos no altar nos santifique e nos faça crer mais firmemente no Evangelho anunciado por São Marcos, por Cristo nosso Senhor. Você que está do outro lado, muitíssimo obrigado. Hoje é um dia de lembrar do nosso compromisso de evangelizadores e de levar adiante a missão que Cristo nos estimulou, nos convidou a fazer. E pedir a Cristo que nos ajude na nossa caminhada, não obstante as nossas fragilidades. Volto a insistir com você mais uma vez. Não esqueçam de convidar os colegas, amigos, para clicar lá no meu canal do YouTube, Emanuel Vergene, para que a gente possa celebrar essa missa pelo YouTube, com qualidade de televisão, com som de televisão. Faça essa obrinha crescer um pouquinho. Faça esse esforço. Deus te agradece. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de São Marcos Evangelista e Maria Auxiliadora, abençoe-vos o Deus que vos une no seu amor em Cristo Jesus nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Uma boa noite, um bom sábado. Aproveita. Amanhã missa, 9 horas. Né? Amanhã, dia 26, missa às 9 da manhã. Glória a ti, nesse dia de glória. Glória a ti, Redentor, que assim nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos, desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dai-nos a graça divina, dai justiça e dai concórdia, dai-nos a graça divina, dai justiça e dai concórdia. Boa noite. Não esqueça de ir lá no meu canal, Emanuel Vergene, bate o sino pequenino e se inscreve lá. Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Aproveita bem o seu sábado de noite.